E no inferno ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Lucas 16, 23. Nesse versículo, o nosso Senhor mostra, em parte, o que acontece e acontecerá aos réprobos depois desta vida. Ele diz: e no inferno ergueu os olhos. Isto é, os ímpios, depois de partirem dessa vida, erguem os olhos no inferno. A partir dessas palavras, podemos observar o seguinte: 1. Há um inferno para as almas serem atormentadas quando esta vida termina. Observe que depois de morto e estando já no inferno, ele ergue os olhos. 2. Todos os ímpios que vivem e morrem em seus pecados, logo após morrerem, vão para o inferno. E morreu também o rico e foi sepultado, e no inferno ergueu os olhos. Lucas 16, 22 e 23. 3. Alguns estão tão adormecidos e seguros em seus pecados que raramente se dão conta de para onde estão indo até chegarem ao inferno. Eu entendo isso a partir dessas palavras: e no inferno ergueu os olhos. Antes, ele estava dormindo, mas o inferno o fez abrir os olhos. Como disse anteriormente, é evidente que existe um inferno para as almas e os corpos serem atormentados depois de partirem desta vida. Como fica claro pelo fato de o Senhor Jesus Cristo, que não pode mentir, ter dito que depois do pecador estar morto e sepultado, no inferno ergueu os olhos. Se alguém objetar que o inferno aqui significa a sepultura, eu nego que isso seja verdade. 1. Porque na sepultura o corpo não é sensível à aflição ou ao conforto. Porém, naquele inferno para onde vão os espíritos dos condenados, eles são sensíveis ao tormento e desejam escapar dali para receber algum alívio. Que eles são sensíveis às necessidades mais básicas pode ser visto claramente nesta parábola, pois lemos: manda a Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua. Lucas 16, 24. 2. Não se trata da sepultura, mas de algum outro lugar, pois enquanto os corpos jazem nas sepulturas, eles não são capazes de erguer os olhos para ver a condição gloriosa dos filhos de Deus, como fazem as almas dos condenados. No inferno, ergueu os olhos. 3. Não pode ser a sepultura, pois então seríamos levados a concluir que a alma foi enterrada com o corpo, o que não condiz com o estado aqui mencionado, pois é dito: o homem rico morreu, ou seja, a alma dele foi separada do seu corpo, e no inferno ergueu os olhos. Se for objetado que não há inferno senão nesta vida, também nego que isso seja verdade, pois depois de estar morto e sepultado, no inferno ergueu os olhos. Permita-me dizer, ó alma, não importa quem você seja, se não estiver salvo no Senhor Jesus Cristo e não se agarrar ao que Ele fez e está fazendo pelos pecadores, você irá para esse inferno após o fim desta vida e permanecerá ali para todo sempre. E você que é ímpio e que zomba dos servos do Senhor quando eles falam sobre os tormentos do inferno, descobrirá que ao partir desta vida, esse mesmo inferno sairá ao seu encontro e com os outros condenados o saudará de modo que lhe encherá de tanta tristeza que você jamais se esquecerá por toda a eternidade o momento em que essa passagem da Escritura se cumprir na sua alma. O inferno, desde o profundo, se turbou por ti, para te sair ao encontro na tua vinda. Despertou por ti os mortos e todos os chefes da terra, e fez levantar dos seus tronos a todos os reis das nações. Estes todos, os que estão no inferno, responderão e te dirão: tu também adoeceste como nós e foste semelhante a nós. Isaías 14, 9 e 10. Algumas vezes minha mente tem sido tomada por pensamentos acerca de ir para o inferno e por considerar a eternidade da ruína daqueles que vão para lá. Isso tem me impulsionado a buscar o Senhor Jesus para que Ele me livre daquele lugar e me guarde de pensar levianamente sobre o inferno e de zombar dele. E no inferno ergueu os olhos. A nossa segunda observação é o seguinte: todos aqueles que vivem e morrem nos seus pecados, assim que deixam esta vida, são lançados no inferno. Isto também é demonstrado pelas palavras desta parábola. Quando Cristo diz: o homem rico também morreu e foi sepultado, e no inferno ergueu os olhos. Após a morte, devemos ir para o céu ou para o inferno.
E assim como Cristo disse ao ladrão na cruz: hoje estarás comigo no paraíso, em Lucas 23:43, o diabo também pode dizer para a sua alma: amanhã estarás comigo no inferno. Vejam em que situação miserável está aquele que morre em um estado não regenerado. Ele sai de uma vida de dores para um inferno de dores ainda maiores, das garras da morte para os tormentos eternos do inferno. E no inferno, ergue os olhos. Meu amigo, você deveria se preocupar com a sua alma e perceber a loucura daqueles que negligenciam a salvação dela. O que aproveitará a sua alma desfrutar do prazer nesta vida, se depois tiver que experimentar tormentos no inferno? É melhor renunciar aos seus pecados, prazeres e companheiros ímpios ou qualquer coisa que lhe agrade do que ter sua alma e corpo lançados no inferno. Amigo, não despreze o nosso Senhor Jesus Cristo para que você não vá para o inferno. Considere o seguinte: não será de partir o coração estar no seu leito de morte e, em vez de ter o conforto de uma vida bem gasta e os méritos do Senhor Jesus Cristo junto com o conforto do seu glorioso Espírito, olhar para trás e ver que você desperdiçou sua vida, contemplar seus pecados diante de você enquanto a sua consciência lhe acusa, os pensamentos sobre Deus o aterrorizam, a morte lhe aperta com suas garras impiedosas e o diabo está pronto para lutar pela sua alma, o inferno preparado para engolir e a iminência de uma eternidade de miséria e tormento sem qualquer alívio. Pois a morte, para uma alma não convertida, não vem sozinha, mas acompanhada de tais males que o fariam tremer caso estivesse sensível a eles. Eu suplico que considere o que está escrito em Apocalipse 6:8. E olhei, e eis um cavalo amarelo, e o que estava sentado sobre ele tinha por nome Morte, e o inferno o seguia. Observe que para os ímpios a morte não vem sozinha, o inferno a segue. Que consoladores miseráveis, que união terrível, a morte e o inferno vêm ao seu encontro. A morte se apodera do corpo e o separa da alma. O inferno engole, ou antes esmaga a sua alma entre os seus trituradores eternos. Então, a sua alegria e os seus prazeres pecaminosos chegarão ao fim. Bem-aventurados são todos aqueles que, pela misericórdia soberana de Jesus Cristo, recebida por meio da fé, que é um dom de Deus, escapam desses companheiros assassinos da alma. E no inferno, ergueu os olhos. A nossa terceira observação, a partir dessa palavra, é a seguinte: alguns estão dormindo um sono tão profundo que mal se dão conta de onde estão até chegarem ao inferno. Eu entendo isso a partir dessas palavras: no inferno, ergueu os olhos. Note que foi somente no inferno que ele ergueu os olhos. Alguns compreendem por essas palavras que foi ali que ele caiu em si e começou a considerar consigo mesmo a respeito do estado em que se encontrava e do que foi privado. O que confirma o que eu já disse. É somente ali que eles se conscientizam acerca de quem realmente são e que se tornam sensíveis acerca do lugar onde estão. É certo que existem alguns homens que dificilmente saberão onde estão até erguerem os olhos no inferno. Essas pessoas são tão conscientes como alguém que está desmaiado. Um homem desmaia em uma sala e então o levam para outra sala, mas ele não sabe onde está até que recupere a consciência e abra os olhos. Verdadeiramente, temos motivos para temer que esse seja o caso de muitas almas miseráveis. Elas são tão insensatas, endurecidas e cauterizadas em sua consciência que ignoram completamente o seu estado. E quando a morte chega, ela os surpreende como um desmaio, especialmente se morrem subitamente. Então eles são sepultados e mal sabem onde estão até que abrem os olhos no inferno. Esse é o caso daqueles que morrem no auge da sua vida, enquanto desfrutam da paz e tranquilidade. Esse tipo de pessoas é mencionada no Salmo 73, 4-5. Porque não há aperto na sua morte, mas firme está a sua força. Não se acham em trabalhos como os outros homens, nem são afligidos como os outros homens. E também em Jó 21:13. Na prosperidade gastam seus dias, e no momento, observe, no momento, antes de se conscientizarem, descem à sepultura. De fato, isso é bem conhecido pela experiência. Por vezes, quando vamos visitar os que estão doentes nas cidades e lugares onde vivemos,
quão desprovidos de sensibilidade e quão cauterizadas em sua consciência eles estão. Não são sensíveis nem ao céu, nem ao inferno, nem ao pecado, nem a um Salvador. Se falarmos da condição e do estado das suas almas, os encontraremos tão ignorantes como se não tivessem uma alma na qual pensar. Outros, embora estejam prestes a morrer, no entanto, continuam a se ocupar dos seus assuntos temporais, como se tivessem certeza de que permanecerão sempre vivos para desfrutar deste mundo para sempre. Além disso, há algumas pessoas que, quando lhes falamos sobre o estado de suas almas, embora não tenham experimentado um novo nascimento mais do que um animal, falarão com tanta confiança acerca do seu estado eterno e do bem-estar das suas almas, como se tivessem experimentado um novo nascimento de modo tão excelente como qualquer homem ou mulher no mundo, e pudessem dizer com eles: terei paz, quando na verdade o próprio Senhor sabe que eles desconhecem o novo nascimento, a natureza e a operação da fé e o testemunho do Espírito de Cristo, como se essas coisas não existissem em qualquer dos santos de Deus no mundo. Muitos deles se encontram nesse estado terrível momentos antes de sua partida. Embora essas pobres almas possam vir a público com a aparência de um cordeiro, no entanto, se pudéssemos segui-las por um pouco e ouvir o que falam quando estão longe das pessoas, temeríamos ouvi-las falar como se fosse um leão a rugir no inferno. Eles estão em um estado pior do que o de Corá e seus companheiros, cuja terra sob seus pés se fendeu e os tragou subitamente. O diabo tira grande vantagem dos corações dos ignorantes por meio disso. Ele sugere que, pelo fato de o falecido ter partido tão calmamente, isso é um sinal certo de que ele foi para o descanso e para a bem-aventurança, quando, infelizmente, é de temer que a razão pela qual eles partiram tão tranquilamente tenha sido antes porque estavam insensíveis e endurecidos em sua consciência, mortos em seus delitos e pecados. Pois se tivessem tido algum despertamento em seu leito de morte, como alguns já tiveram, teriam se alarmado a ponto de fazer toda a cidade saber da sua enfermidade. Mas porque suas mentes ignorantes estavam cauterizadas, eles partiram silenciosamente. Portanto, o mundo lhes ensinou que a vida foi feita para se viver, mas não se importou de lhes ensinar como viver e como morrer, e nem poderia. Por conseguinte, o orgulho os envolve como uma corrente. Mas deixem olhar para si mesmos e verem que, se não tiverem parte com o Senhor Jesus Cristo, agora, enquanto vivem neste mundo, eles irão, quer morram em paz ou em angústia, para o mesmo inferno no qual o rico ergueu os olhos. Meus amigos, se vocês soubessem da condição miserável em que estão aqueles que saem deste mundo sem estarem unidos ao Filho de Deus pela fé, isso os faria bater no peito e clamar na amargura de suas almas: homens e irmãos, que devemos fazer para sermos salvos? E não somente isso, mas vocês não descansariam até que encontrassem descanso para suas almas em Jesus Cristo. E no inferno ergueu os olhos, estando em tormento, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Isso resume o que eu falei sobre a primeira parte do versículo. No inferno ergueu os olhos. De fato, embora eu tenha observado muitas coisas sobre essa primeira parte, ainda muitas outras poderiam ser observadas. Mas há somente mais uma coisa que eu quero mencionar. Me parece que o Senhor Jesus Cristo usou essa parábola para ensinar que os homens não estão naturalmente dispostos a ver ou se conscientizarem do seu triste estado. Digo naturalmente ou por natureza, pois embora eles sejam voluntariamente ignorantes, contudo, no inferno eles ergueram os olhos, ou seja, ali verão e compreenderão a sua condição miserável, e por isso, a essas palavras, no inferno levantará os olhos, ele acrescenta, estando em tormentos. É como se tivesse dito: embora uma vez seus olhos estivessem fechados, embora tenham sido voluntariamente ignorantes, no entanto, quando partem para o inferno, eles serão tão miseravelmente atormentados que serão forçados a abrir os olhos. Enquanto os homens viverem neste mundo e estiverem no estado natural, pensarão muito bem de si mesmos e de suas condições. Eles concluirão que são cristãos, que são filhos de Abraão e que o estado deles é tão bom quanto possível. Concluirão que têm fé e uma boa esperança, bem como os que são participantes do Espírito Santo
e do Senhor Jesus Cristo. Mas quando caírem no inferno e ali erguerem os olhos e se darem conta de que suas almas estão em tormentos, que a sua morada é um poço sem fundo, que suas companhias são milhares de almas condenadas, inumeráveis demônios, e que a ardente vingança de Deus está sendo violentamente derramada sobre suas cabeças, então eles serão despertados do sono em que estiveram durante toda a sua vida. Então, quando isso acontecer, eles ergueram os olhos no inferno. Além disso, podemos observar a partir dessas palavras, e no inferno ergueu os olhos, estando em tormentos, que os ímpios se tornarão conscientes de seus pecados nos tormentos do inferno. Tremo ao pensar nos tormentos do inferno em que caem os condenados. Que tormentos indescritíveis, que tormentos intermináveis. Agora, enquanto a alma de vocês pode se livrar daquele lugar de tormentos intoleráveis para onde os condenados vão, mostrarei brevemente, em primeiro lugar, quais são os tormentos do inferno a partir dos nomes pelos quais são descritos. E, em segundo lugar, o triste estado em que se encontrarão se forem para lá. Em primeiro lugar, os nomes que descrevem os tormentos do inferno. Eles são descritos como verme que nunca morre, Marcos 9, fornalha ardente, Malaquias 4:1, fornalha de fogo, Mateus 13, 40, 42 e 50. Eles também são descritos como poço sem fundo, o fogo inextinguível, fogo e enxofre, fogo infernal e lago de fogo, fogo devorador, fogo eterno, chamas eternas e torrente de fogo. 1. Uma parte dos seus tormentos será esta: vocês estarão plenamente conscientes da vida que desperdiçaram do início ao fim. Embora aqui possam pecar hoje e esquecer amanhã, ali vocês serão levados a lembrar de como pecaram contra Deus em tal momento e lugar, por tal coisa e com tal pessoa. Isso será um inferno para vocês. Eu te seguirei e as porei por ordem diante dos teus olhos, diz o Salmo 50, 21. 2. A culpa de todos os teus pecados pesará sobre as suas almas, não só a culpa de um ou dois, mas a culpa de todos eles justamente. E ali jazerão em suas almas, como se as suas barrigas estivessem cheias de piche em chamas. Aqui os homens, por vezes, podem pensar em seus pecados com prazer, mas ali, ao pensarem neles, sentirão um tormento indescritível. Entendo que esse é o fogo a que Cristo se refere, o qual nunca se apagará. Por vezes, mesmo enquanto os homens vivem aqui, como a culpa de um pecado esmaga suas almas, essa culpa leva o homem a uma situação tão desesperadora que ele se enfada até da sua vida, de modo que não encontra descanso em casa e nem fora dela, quer dormindo ou acordado. Sei de alguns que foram tão atormentados com a culpa de um único pensamento pecaminoso que chegaram a se enforcar. Mas então, quando você entrar no inferno e tiver não apenas um ou dois ou 100 pecados produzindo culpa em sua alma e corpo, mas todos os pecados que você cometeu desde que nasceu gritarão na sua consciência de uma só vez. Isso será como ferro incandescente em seu peito, e isso continuará ali por toda a eternidade. Que terrível miséria! 3. Então será trazido à sua lembrança o desprezo que você nutriu pelo Evangelho de Cristo. Você meditará no quanto Cristo esteve disposto a vir ao mundo para salvar os pecadores e como você o rejeitou por tão pouco. Isso é claramente afirmado em Isaías 28:16, onde o Senhor Jesus Cristo é descrito como o fundamento da salvação. Ali é dito acerca dos que rejeitam o Evangelho que, quando passar o dilúvio do açoite pela terra, que eu entendo ser no fim do mundo, vos arrebatará, porque manhã após manhã passará de dia e de noite, isto é, continuamente, sem intervalo, e será que somente o ouvir tal notícia causará grande turbação. Isaías 28:19, isto é, um tormento, ou uma grande parte das dores do inferno será saber que as boas novas vieram ao mundo para os pecadores, através da morte de Cristo. E você verá que isso é o que o Espírito verdadeiramente tinha em mente se compará-lo com Isaías 53:1, onde ele fala de homens que viraram as costas para as ofertas da graça de Deus e do Evangelho. Ele diz: quem deu crédito à nossa pregação ou ao Evangelho que pregamos?
Ora, será um grande tormento para os ímpios quando eles entenderem que a bondade de Deus é tão grande que ele até mesmo enviou seu Filho para morrer pelos pecadores, e ainda assim eles foram tão tolos a ponto de odiá-lo sem causa e tão insensatos que abriram mão do céu, de Cristo, da vida eterna, por preferirem a companhia de homens totalmente fúteis, pecadores como eles. Perderam suas almas por um pouco de esporte, por amor a este mundo, por uma prostituta e por aquilo que é mais vão do que a vaidade e o vazio. Isso será um tormento muito grande para vocês. 4. Outra parte do seu tormento será esta: vocês verão seus amigos, seus conhecidos, seus vizinhos, ou talvez vejam seu pai, sua mãe, sua esposa, seu marido, seus filhos, sua irmã, seu irmão, com outros no reino dos céus, e vocês mesmos expulsos. Haverá pranto e ranger de dentes, quando virdes Abraão, Isaque, Jacó e todos os profetas no reino de Deus, e vós mesmos sereis expulsos. Lucas 13, 28. Ele acrescenta: virão do Oriente e do Ocidente, isto é, aqueles que você conheceu durante toda a sua vida, e eles se sentarão com seus amigos e vizinhos, sua esposa e seus filhos no reino dos céus, e vocês, por seus pecados e desobediência impenitente, serão excluídos, aliás, expulsos. Ah, que tormento terrível! 5. Ali, a única companhia que terão será de almas condenadas e de inumeráveis demônios. Enquanto vocês estiverem neste mundo, o simples pensamento de que o diabo pode aparecer diante de você os leva a tremerem e arrepiarem-se. Mas o que vocês farão quando não apenas imaginarem o aparecimento dos demônios, mas estiverem acompanhados deles no inferno? E ambos gritando e berrando de uma maneira tão horrível que fará vocês desejarem correr furiosos e desvairados devido às angústias e os tormentos. 6. Com o propósito de lhes atormentar, o poderoso Deus do céu derramará a sua grande ira e vingança sobre vocês, segundo a força do seu glorioso poder. Como eu disse antes, ele não derramará gotas, mas um dilúvio. A ira dele virá e trovejará sobre seus corpos e almas tão copiosamente que vocês serão atormentados além do que se pode mensurar. É isso que a Escritura diz a respeito dos ímpios. Por castigo padecerão eterna perdição, longe da face do Senhor e da glória do seu poder. 2 Tessalonicenses 1:9. Enquanto isso, os santos estarão admirando a bondade e a glória divinas. Além disso, esse tormento não terá nenhum intervalo. Vocês não terão nenhum alívio. Vocês serão atormentados a cada hora, dia e noite, pois o verme nunca morre, mas rói continuamente e o fogo nunca se extinguirá. Vocês estarão nesta condição para sempre. E isso é tão triste quanto todo o resto, pois se o homem tivesse todos os seus pecados colocados sobre ele, a companhia de demônios e toda a ira que o grande Deus do céu pode infligir apenas por um tempo, mesmo que durante um período de 10.000 anos, haveria algum motivo para consolo e esperança de libertação. Mas aqui está a sua miséria. Vocês deverão permanecer neste estado para sempre. Quando você olhar e ver ao redor de si uma incontável companhia de demônios gritando, este pensamento aterrorizante invadirá sua mente. Este é o meu castigo para sempre. Você deverá permanecer no inferno por há tantos milhares de anos quanto há estrelas no firmamento, gotas no oceano ou areias na praia. E contudo, você jamais sairá de lá. Como as palavras para sempre atormentarão a sua alma. Amigos, apenas fazer esses breves comentários sobre os tormentos do inferno fez que eu me sentisse mal. Não sou capaz de comunicar o que minha mente concebe acerca dos tormentos do inferno. Entretanto, suplico que aceitem a misericórdia de Deus através de nosso Senhor Jesus Cristo, para que não venham a experimentar o que não posso expressar com a minha língua, e então cheguem a dizer: estamos atormentados nesta chama, como está em Lucas 16, 24. E clamando disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda a Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Lucas 16, 24. O versículo 22 exemplifica a partida dos piedosos e dos ímpios desta vida, pois ele diz: o mendigo morreu, e morreu também o rico.
O versículo 23 mostra o lugar para onde vai tanto o ímpio como do piedoso após a morte. Um estado no seio de Abraão, na glória, o outro estava no inferno. Agora o versículo 24 nos revela o arrependimento tardio dos ímpios, quando eles são lançados no inferno. E clamando disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim. A partir da palavra clamando, podemos observar a mudança pela qual passarão os ímpios quando forem lançados no inferno. O rico é tratado clamando, ele é retratado clamando. É como se ele tivesse passado todo o tempo em que viveu em prosperidade na terra, ao lado de seus companheiros rindo, brincando, zombando, bebendo, escarnecendo, ofendendo, amaldiçoando, praguejando e perseguindo os piedosos. Mas agora o caso é diferente. O cenário mudou completamente. Seu orgulho, força e coragem foram totalmente humilhados e ele clamou. Nem sempre o riso dos ímpios passa tão rápido, mas com certeza terminará em clamores. O triunfo dos ímpios é passageiro. Considerem que vocês deverão passar por uma mudança aqui ou no inferno. Se vocês não se tornarem novas criaturas, pessoas regeneradas e como criancinhas antes de partirem deste mundo, vocês sofrerão uma terrível mudança, pois quando entrarem no inferno, vocês vão clamar. Mas os bêbados que cantarolam e se alegram no banco da velha casa não pensam nessa verdade. Será que ela os faria mudar seu semblante e clamar? O que farei? Para onde irei quando eu morrer? Porém, enquanto o diabo, por um lado, trabalha para fazer com que as almas miseráveis sigam em seus pecados, por outro, também trabalha para manter os pensamentos acerca da condenação eterna longe das mentes delas. E, de fato, essas duas coisas estão quase tão ligadas entre si que o diabo não pode fazer a alma continuar a ter prazer no pecado a menos que consiga manter o pensamento acerca da terrível condenação eterna longe da mente dela. Mas eles devem saber que não será assim para sempre, pois se, quando partirem, caírem na destruição eterna, eles se tornarão tão sensíveis aos seus pecados e à punição que lhes é devida, que isso os fará clamar. E clamando, que mudança haverá entre os ímpios quando eles partirem deste mundo? Talvez 15 dias ou um mês antes da sua partida, eles fossem levianos, ousados, rudes, bêbados, menosprezassem o povo de Deus, zombassem da piedade e se deleitassem no pecado. Seguissem o mundo, buscassem riquezas, vivessem deleites e fossem contados com os mais corajosos. Mas então eles clamarão quando forem lançados no inferno. Um pouco antes, eles estavam se enfeitando, alimentando as suas luxúrias e prazeres sexuais perversos e indignos, seguindo suas prostitutas, roubando seus vizinhos, contando mentiras, se entretendo e praticando esportes para passar o tempo, para nunca pensar nos seus pecados. Mas agora eles estão no inferno e clamam. Talvez ouviram alguns bons sermões no ano que passou e foram convidados a receber o céu, foram informados de que seus pecados seriam perdoados se buscassem refúgio em Jesus, mas recusaram essas ofertas e desprezaram a graça que um dia foi proposta, mas agora estão no inferno e clamam. Eles tiveram tanto tempo que não sabiam como gastá-lo sem se envolver em prostituições e etc. Gastaram horas e até mesmo dias e semanas satisfazendo as concupiscências da carne. Mas quando partem, erguem os olhos no inferno e, ao considerarem sua condição miserável e irrecuperável, clamam. Em que condição você cairá quando partir deste mundo? Se morrer sem se converter e sem ter nascido de novo? Seria melhor ter sido estrangulado assim que nasceu. Seria melhor ter sido despedaçado. Seria melhor que você fosse um cão, um sapo, uma serpente ou qualquer criatura do que morrer não convertido. E isso será verdade quando você erguer os seus olhos no inferno e clamar ao pensar que quando o juízo final terminar e outros forem levados para o reino eterno da glória, então você voltará para aquelas masmorras de escuridão, de onde saiu para comparecer perante o terrível tribunal, e ali será atormentado enquanto a eternidade durar, sem o menor intervalo, o consolo. Agora, ímpio, miserável, arrogante, orgulhoso, blasfemo e mentiroso, isso deve ser desprezado e ridicularizado? Diga-me, não é melhor deixar o pecado e se unir a Jesus Cristo, apesar da reprovação que você enfrentará?
Buscar o bem da sua alma não é melhor do que desfrutar de alguns prazeres, satisfazer seus desejos, recusar-se a ser justificado por Jesus e no momento descer ao inferno e clamar? Considere os tempos e não adie a misericórdia e a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, para que você não abra os olhos apenas quando estiver no inferno, clamando em angústia de espírito. E clamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda a Lázaro. Essas palavras não só evidenciam a condição lamentável dos condenados e o seu triste gemido e lamento sob a sua angústia de espírito, mas também evidenciam, como eu já disse, o seu arrependimento demasiadamente tardio e também que, se pudessem, de boa vontade, gostariam de ser libertados da miséria eterna em que se afundaram por causa dos seus pecados. Essas palavras indicam o desejo que os condenados têm de ser libertados daqueles tormentos em que agora se encontram. Ele diz, e clamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda a Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Essas palavras, Pai Abraão, podem ser difíceis de serem entendidas. É possível que alguns entendam que elas se referem a Abraão e que aqueles ou aquele que aqui clamam sejam judeus. Outros compreendem que essas palavras revelam o clamor que os condenados dirigem a Deus ou a Jesus Cristo, seu Filho, o que penso ser possível, pois é o mesmo clamor proferido pelos ímpios em outras passagens da Escritura. Então começareis a dizer: temos comido e bebido na tua presença, e tu tens ensinado nas nossas ruas. E Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome, e em teu nome não expulsamos demônios, e em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Lucas 13, 26, Mateus 7, 22. Esses são os clamores que fizeram no momento em que foram rejeitados. Eles também clamaram: Senhor, Senhor, abre-nos, em Lucas 13, 25. E Jesus rejeita todos esses ímpios, assim como faz nessa parábola. Mas, independentemente de quem for este Abraão, as seguintes verdades podem ser observadas. 1. Os condenados, os quais se encontram em um estado irrecuperável, buscarão ou desejarão a libertação da ira em que se encontram e permanecerão por toda a eternidade. 2. Eles oram, se é que posso dizer assim, sinceramente, para que sejam libertos do seu estado miserável. Essas duas coisas são claras a partir dessas palavras, pois ele não apenas disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, mas clamou e disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim. Disso inferimos uma terceira observação. Existe um tempo em que os homens, mesmo que clamem e orem, não receberão misericórdia da parte de Deus, assim como aconteceu com este homem. Algumas pessoas estão tão iludidas pelo diabo a ponto de pensarem que Deus é tão misericordioso que concederá qualquer coisa que pedirmos em oração. Eles pensam que tudo está disponível para elas e que poderão obter qualquer coisa enquanto estiverem aqui neste mundo, porque são ignorantes a respeito da verdadeira natureza da misericórdia de Deus e por desconhecerem o modo como ele se torna propício aos pecadores. Em sua grande ignorância, eles pensam que se apenas murmurarem alguma fórmula de oração, embora não saibam o que dizem, nem o que pedem e nem sentem verdadeiramente no coração, ainda assim Deus se agradará deles e do que fazem. Amigos, eu lhes peço que se preocupem consigo mesmos e busquem com sinceridade o Espírito de Cristo, para que ele os ajude a lutar e orar. E também os capacite a se apegarem a Cristo, a fim de que suas almas sejam salvas e não chegue o momento em que, embora clamem, orem e desejem ter se apegado ao Senhor Jesus, sejam condenados. Assim, você pode ver que, embora Deus esteja disposto a salvar os pecadores em algum momento, esse tempo não dura para sempre. Aquele agora que rejeita Jesus Cristo em seu coração será rejeitado por ele no futuro. E mesmo quando clamar e orar por misericórdia, não a receberá. Deus determinou um tempo para se encontrar com aqueles que não o buscam agora. Daqui em diante, eles têm um tempo limitado para se arrependerem de sua loucura e para deixarem de se enganar enquanto viram as costas para o Senhor Jesus Cristo. O Senhor diz: também da minha parte eu me rirei na vossa perdição e zombarei em vindo o vosso temor. Provérbios 1, 26. Isso deveria nos admoestar a aproveitar o tempo enquanto ele é concedido, para que não nos arrependamos da nossa incredulidade e rebelião quando formos privados da misericórdia.
Ah, amigos, o tempo é precioso e o nosso tempo para ouvir um sermão é valioso. Tenho pensado na seguinte situação: imagine se o Senhor enviasse 2 ou 3 dos seus servos, ministros do Evangelho, aos condenados no inferno, com uma comissão. Vão ao inferno e preguem a minha graça aos que estão lá. Que o sermão de vocês tenha a duração de 1 hora. Proclamem os méritos do nascimento, justiça, morte, ressurreição, a ascensão e intercessão do meu Filho. Falem a todos que todo o meu amor está em Cristo e que eu lhes ofereço esse amor completamente. Digam que mais uma vez ofereço os meios de reconciliação. Aqueles que agora arranjam os dentes e não possuem qualquer esperança saltariam de alegria diante da oferta de misericórdia. Quem dera aqueles que conseguem passar dias, semanas e anos rejeitando o Filho de Deus se alegrassem agora com a bondade dessa misericórdia. Pai, ele disse, tem misericórdia de mim. Também podemos observar, a partir dessa palavra, que a misericórdia seria bem-vinda quando as almas estão debaixo do julgamento. Agora mesmo, essa alma está nas chamas do inferno para ser atormentada debaixo da ira de Deus. Agora, tal homem está com os demônios e os espíritos condenados e sente a vingança de Deus. Agora, tem misericórdia de mim. Aqui vocês podem ver que a misericórdia é estimada por aqueles que estão no inferno. Eles ficariam felizes se pudessem obtê-la. Pai Abraão, tem misericórdia de mim e mande a Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nessa chama. Essas palavras revelam não apenas que os ímpios desejam misericórdia, mas quais são as misericórdias que essas criaturas miseráveis ficariam felizes de receber. O rico desejou a companhia de Lázaro. Pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda a Lázaro. Lázaro era amado por Deus e odiado por ele. Portanto, 2. Observe que aqueles santos que, enquanto viveram, foram desprezados pelos mundanos, após a morte, esses mesmos mundanos ficariam contentes se pudessem estar na companhia deles. Envia Lázaro agora, embora tenha havido um tempo em que eu não gostava dele. Agora, por favor, permita-me ter um pouco da companhia dele. Embora o mundo despreze a companhia dos filhos de Deus, chegará o momento em que eles desejarão estar, mesmo que por pouco tempo, na presença deles. Observe que chegará o dia em que os santos que agora são desprezados se alegrarão, pois serão consolados. Se for possível, envie Lázaro, aquele que eu desprezei mais do que meus cães, aquele a quem eu não tolerava entrar em minha casa, mas apenas permitia deitar-se à minha porta. Mande-o vir até mim. Agora Lázaro será bem-vindo. Eu desejo receber algum conforto dele. Mas o desejo do rico não será realizado. Por isso, vocês podem ver, ó perseguidores dos santos, que chegará o momento em que eles vos desprezarão tanto quanto vocês sempre os desprezaram. Vocês falaram muitas palavras duras e mentiras contra eles, perseguiram e lhes causaram males. Mas quando estiverem em sua maior necessidade, eles não terão piedade de vocês. Os justos se regozijarão quando virem a vingança de Deus sobre vocês. E mande a Lázaro. Naquele tempo, os santos serão reconhecidos como santos. Agora, eles são considerados como se pertencesse à seita de Himeneu e Fileto. Mas então, eles serão vistos como os Lázaros de Deus, os filhos queridos do Pai. Embora no presente momento os santos de Deus não recebam o tratamento apropriado, pois são vistos como mendigos, humilhados, pobres e desprezíveis entre o povo, no entanto, chegará o tempo em que vocês os reconhecerão de modo diferente e desejarão estar na companhia deles para receber alguma bondade da parte deles. Manda a Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nessa chama. É assim que as almas que permanecem nos seus pecados clamarão em meio às amarguras dos seus espíritos, quando estiverem experimentando aflições terríveis e tormentos em suas consciências, sem interrupção. Que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua. É como se o rico dissesse que aquele a quem eu desprezei e não considerei, aquele para que eu fechei a porta da minha casa e que comia com os meus cães,
Mande-o que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua. Essas palavras, que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, denotam que ele desejaria receber até mesmo o menor gesto de amizade ou favor. Agora eu ficaria feliz se recebesse a menor misericórdia e conforto, mesmo que fosse apenas uma gota de água fria na ponta do seu dedo. Poderíamos pensar que isso foi um pedido bem pequeno, uma gentileza insignificante, uma gota de água. O que é isso? Tome um balde cheio, se você quiser. Entretanto, observe, aos condenados no inferno não é concedida sequer uma gota de água que molha a ponta de um dedo. Aqueles que morrem sem estarem unidos a Cristo serão atormentados enquanto a eternidade durar, e não terão o menor refrigério, não poderão sequer engolir sua saliva, e muito menos uma gota de água fria. Há que essas coisas comovam os seus corações e os levem a buscar descanso para suas almas antes que seja tarde, antes que o sol do Evangelho se ponha sobre vocês. Considerem a miséria dos ímpios e evitem os seus vícios, que os privam das ternas misericórdias, para que não participem da mesma porção que eles e clamem na amargura de suas almas. Dê-me uma gota de água para refrescar a minha língua, porque estou atormentado nesta chama. De fato, a razão pela qual os mundanos perdidos não desejam ardentemente a misericórdia é, em parte, porque não consideram tão seriamente o tormento em que certamente cairão, se morrerem sem Cristo. Se as pobres almas considerassem a ira que lhes é justamente devida por causa dos seus pecados contra Deus, elas recorreriam apressadamente a Ele, por meio de Cristo, em busca de misericórdia muito mais do que o fazem. Então, devemos levá-las a dizer: busquemos a Cristo hoje, antes que venhamos a cair em tal aflição. Mas por que é dito que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua? Porque os vários membros do corpo têm a sua participação na culpa do pecado, e logo eles serão punidos de acordo com isso. Portanto, quando Cristo admoesta seus discípulos a não se afastarem dele, e para não temerem ninguém, exceto Deus, ele diz: temei aquele que, depois de matar, tem o poder para lançar no inferno. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Lucas 12:5 e Mateus 10:28. Não apenas o membro que se envolveu diretamente com a prática do pecado é que será lançado no inferno, mas todo o corpo, as mãos, os pés, os olhos, os ouvidos e a língua. Estou convencido de que, embora agora isso possa ser julgado como algo carnal por alguns, no entanto, isso finalmente se revelará ser verdade para o aumento da miséria daqueles que serão forçados a se submeter àquilo que Deus lhes infligirá, segundo o seu julgamento justo. Então eles clamarão: dê-me uma gota que refresque o castigo pelas maldições, maledicências, mentiras e zombarias que proferi, algum alívio para o ardor da minha língua soberba, lisonjeira, ameaçadora e hipócrita. Agora os homens podem usar suas línguas para falarem o que quiserem. Eles podem até dizer: com a nossa língua prevaleceremos. São nossos os lábios. Quem é o Senhor sobre nós? Salmos 12, verso 4. Mas então, seus pensamentos e palavras mudarão completamente. Eles dirão: dê-me algum alívio para minha língua enganosa. Frequentemente, eu fico estarrecido ao ver como alguns homens são descuidados com suas línguas. Com certeza, eles pensam que não serão responsabilizados pelas ofensas que praticaram por meio delas. Se apenas pensassem que serão obrigados a prestar contas àquele que julgará os vivos e os mortos, certamente seriam mais cuidadosos e vigilantes com relação às suas línguas. A língua, diz Tiago, é um mal que não se pode refrear, está cheio de peçonha mortal, inflama o curso da natureza e é inflamada pelo inferno. Tiago 3, 8 e 6. Quanto mal a língua é capaz de causar em tão pouco tempo, e quanto ela pode agredir e ferir. Quão frequentemente, como diz Tiago, ela amaldiçoa o homem. Quantas vezes a língua dá vazão àquele veneno infernal que está no coração, o qual provoca a desonra de Deus, a dor do próximo e a ruína total da própria alma.
E vocês pensam que o Senhor ficará indiferente e permitirá a malícia de suas línguas sem jamais chamá-los a uma prestação de contas? Isso não acontecerá. O Senhor não se calará para sempre, mas os repreenderá e exporá os pecados de vocês diante dos seus olhos. Ah, pecador, você e sua língua, juntamente com o restante dos seus membros, serão atormentados por pecarem. E embora isso seja considerado insignificante agora, creio que chegará o tempo em que muitas pobres almas lamentarão o dia em que usaram as suas línguas assim. Alguém dirá: como eu descuidei da minha língua! Seria melhor eu ter calado do que falado desse e daquele modo. Ah, quem me dera ter nascido sem língua! Minha língua, minha língua! Preciso de um pouco de água para refrescar a língua, pois estou atormentado nessas chamas para as quais a minha língua, juntamente com o restante dos meus membros, me trouxeram devido aos pecados que cometeram. Essas pobres almas agora são capazes de falar qualquer coisa visando qualquer benefício, por menor que seja. Que tristeza haverá naquele dia em que elas serão punidas pelos pecados que cometeram através das suas línguas, enquanto estiveram neste mundo. Então, se amam as suas almas, tenham cuidado com as suas línguas, para que não se lancem ao inferno devido aos pecados dela, de tal modo que jamais sairão dali por toda a eternidade, pois vocês serão condenados pelas suas palavras, se não tiverem cuidado de suas línguas. Mas eu vos digo que toda palavra ociosa que os homens disserem hão de dar conta no dia do juízo. Mateus 12, 36. Disse, porém, Abraão: filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males, e agora este é consolado e tu atormentado. Lucas 16, 25. Essas palavras são a resposta ao clamor dos condenados. Anteriormente, demonstrei quais são os desejos que eles têm depois que partirem deste mundo. Aqui está a resposta: filho, lembra-te. A resposta indica que, em vez de receberem qualquer alívio ou consolo, eles serão ainda mais atormentados por se lembrarem continuamente de sua antiga vida desperdiçada enquanto estiveram no mundo. Disse, porém, Abraão: filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida. É como se dissesse: agora você está ciente do que significa perder a sua alma. Agora você sabe o que é adiar o arrependimento. Agora entende que enganou a si mesmo e que gastou seu tempo em busca de coisas passageiras, terrenas, e que devia ter buscado a Jesus Cristo como a segurança da sua alma. E agora, pela sua angústia de espírito e pelas dores do inferno, deseja desfrutar daquilo que desprezou no passado. Mas, infelizmente, você estava enganado e agora está aqui, completamente frustrado. O seu clamor não servirá de nada agora. Ele já não é mais aceitável. Esse não é o momento para responder aos desejos dos réprobos malditos. Se tivesse clamado com sinceridade enquanto a graça era oferecida, você teria sido atendido, mas foi descuidado e transformou a paciência e a bondade de Deus em desgraça. Não foi dito a você que aqueles que não deram ouvidos ao Senhor quando ele clamava não serão ouvidos quando clamarem a ele? Ele rirá da sua calamidade e zombará quando o seu temor chegar. Então, em vez de esperar a menor gota de misericórdia e favor, você se lembrará de como gastou aqueles dias que Deus lhe permitiu viver. Lembrará que durante a sua vida você se comportou como um rebelde contra o Senhor, que desprezou a palavra e as ordenanças dele e também o bem de sua própria alma. Por isso agora, em vez de esperar qualquer alívio, você é forçado a se lembrar dos seus caminhos imundos, o que aumentará a sua perturbação e confusão eternas. Lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida. Aqueles que perdem sua alma enquanto adiam seu arrependimento e vivem seus pecados, em vez de receberem o menor conforto quando chegam ao inferno, terão sempre fresca em sua mente a sua vida desperdiçada. Enquanto viverem aqui, eles podem pecar e esquecer disso, mas quando partirem, terão seus pecados sempre diante deles. A capacidade da memória deles será notavelmente aumentada e eles visualizarão muito clara e continuamente
todas as obras pecaminosas que praticaram enquanto estiveram no mundo. Filho, lembra-te, disse Abraão. E então ele lembrará como nasceu e viveu no pecado. Lembre-se que muitas vezes o evangelho foi pregado a você e agora ele está removido por aquele que sustenta o evangelho. Lembre-se de que por amor aos seus pecados e luxúrias você desprezou as ofertas do evangelho de paz. Lembre-se de que a razão pela qual perdeu a sua alma foi porque não se apegou à livre graça e à bondade de um Jesus Cristo amoroso e de coração disposto. Lembre-se de quão perto você esteve de se converter em alguns momentos, mas você estava sempre tão disposto a ir para as farras quando os bêbados o chamaram e aproveitar os prazeres que tinha oportunidade de desfrutar e a se preocupar com os cuidados deste mundo, que essas coisas foram como espinhos que sufocaram algumas convicções que vinham ao seu coração. Lembre-se de como você estava disposto a se contentar com as esperanças dos hipócritas e como você nutria pensamentos sobre as coisas de Deus enquanto ignorava o poder e a vida delas. Lembre-se de como você, ao ser admoestado a se converter, adiou a conversão e o arrependimento. Lembre-se de como dissimulou em tal momento, mentiu em outro, enganou seu próximo em determinada circunstância. Lembre-se do tempo, lugar e acompanhado de quem você zombou, escarneceu, desprezou, provocou, odiou e perseguiu o povo de Deus. Lembre-se de que, enquanto outros se uniam no temor do Senhor para o buscarem, você era encontrado na companhia dos vaidosos para pecar contra ele. Enquanto os santos oravam, você os amaldiçoava. Enquanto eles bendiziam o nome de Deus, você falava mal dos santos de Deus. Então você terá uma vívida lembrança de todos os seus pensamentos, palavras e ações pecaminosos, desde o primeiro ao último deles, que cometeu em toda a sua vida. Então descobrirá que é verdade aquilo que está escrito em Deuteronômio 28, 65 a 67. Nem ainda entre as nações descansarás, nem a planta de teu pé terá repouso, porquanto o Senhor ali te dará coração agitado e desfalecimento de olhos e desmaio da alma. E a tua vida, como em suspenso, estará diante de ti e estremecerás de noite e de dia, e não crerás na tua própria vida. Pela manhã dirás, quem me dera ver a noite, e à tarde dirás, quem me dera ver o amanhã. Pelo pasmo do teu coração que sentirás e pelo que verás com os teus olhos. Você não encontrará coisas que aumentarão mais a sua desgraça do que as verdades da Escritura manifestas diante de si, pois de fato não há língua capaz de expressar o horror, o terror, o tormento e a eterna miséria a que essas pobres almas se submeterão sem o menor descanso. Uma grande parte disso virá da lembrança clara, completa e contínua dos seus pecados. Por isso, essas palavras são muito solenes. Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida. Os ímpios se lembrarão ou terão em memória o quanto desperdiçaram a sua vida. Lembra-te que recebeste os teus bens em tua vida. Podemos entender a palavra bens simplesmente como as coisas boas deste mundo, que em si mesmas são e podem ser chamadas de boas, ou então elas denotam as coisas desta vida. Todos os prazeres, deleites, ganhos e vaidades que os mundanos ignorantes reputam como as melhores coisas e se alegram muito com elas. E direi à minha alma, alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos, descansa, come, bebe e folga, como está em Lucas 12, 19. Deus, segundo seu glorioso poder e sabedoria, fará com que as pobres criaturas se lembrem claramente de sua vida mal vivida. Ele dirá, lembrem-se que as vidas de vocês foram assim e assim, e que vocês se comportaram de tal e de tal maneira. Se os pecadores pudessem escolher, manteriam os seus pecados e transgressões completamente fora da sua lembrança, como evidentemente eles buscam fazer enquanto vivem neste mundo, pois não suportam ter sequer um pensamento sério acerca da vida pecaminosa que vivem. Eles buscam evitar o máximo possível pensar que haverá um dia de prestação de contas em que deverão receber a recompensa que seus pecados merecem.
mas ali serão obrigados a se lembrar e a pensar continuamente nos seus atos ímpios. Portanto, é dito que quando o nosso Senhor Jesus Cristo vier para julgar, será para convencer um mundo ímpio dos seus atos perversos e malignos. Observe, para os convencer. Agora, eles não reconhecem seus pecados voluntariamente, mas então serão levados a reconhecê-los abertamente, pois aqueles que morrem sem Cristo serão obrigados a ver, reconhecer e confessar a sua culpa. Quando erguerem os olhos no inferno e se lembrarem das suas transgressões, Deus será uma testemunha rápida contra eles e dirá: lembrem-se do que vocês fizeram durante as suas vidas. Amigo, se nestes dias de luz você não se lembrar dos dias de trevas, da morte, do inferno e do julgamento, então, quando os dias das trevas, da morte, do inferno e do julgamento chegarem, você se lembrará dos dias do Evangelho e de como o desprezou para a sua própria destruição e miséria, como é indicado no capítulo 25 de Mateus. Lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida. O grande Deus, em vez de dar aos ímpios qualquer alívio, antes agravará os tormentos deles, ao lhes dizer em que eles devem pensar. Ele dirá: lembrem-se, almas perdidas, que em suas vidas vocês tiveram alegria, paz, conforto, deleites, facilidades, riqueza e saúde. Lembrem-se que já tiveram o seu céu, a sua felicidade e os seus bens enquanto viveram. Que estado miserável! Vocês estarão em uma condição realmente triste quando virem que já passou o tempo em que tiveram seus bens, suas melhores coisas e aquilo que lhes agradava. Isso é evidenciado a partir dessas palavras: lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, ou todas as coisas boas nas quais você se alegrava. Devemos notar que há ainda outra verdade mais terrível do que a que acaba de ser observada. Há muitas pessoas miseráveis que desfrutam de todos os bens, facilidades e confortos desta vida, enquanto estão neste mundo. Os bens dos ímpios em breve chegarão ao fim e não durarão para além desta vida ou da vida deles. Esta passagem das Escrituras não foi escrita em vão, porque qual o crepitar dos espinhos debaixo de uma panela? Quando espinhos são usados como lenha, a chama produzida por eles cresce rapidamente, emite um pouco de calor durante algum tempo, mas logo, em vez de um calor, não encontraremos nada mais do que algumas cinzas mortas, e em vez de um fogo ardente, nada mais do que um cheiro de fumaça. Chegará um momento em que os ímpios desejarão bens superiores, quando virem que coisa vaidosa e miserável é ter recebido os seus bens neste mundo. É verdade, enquanto estão do lado de fora do inferno, eles pensam que não há nada que possa ser comparado com as riquezas, honras e prazeres deste mundo. Eles dizem: quem nos mostrará qualquer bem que seja comparável aos prazeres, ganhos e glórias deste mundo? Mas então verão que há outra coisa que é melhor e mais valiosa do que 10.000 mundos. Amigos, vocês não prantearão e ficarão perturbados, perplexos e atormentados quando virem que perderam o céu por um pouco dos prazeres e bens desta vida. Certamente que vocês chorarão e ficarão extremamente perplexos quando se derem conta de que abriram mão da bem-aventurança do céu por preferirem um mundo cheio de montes de esterco. Ah, o que vocês fizeram? Vocês deveriam ter considerado consigo mesmos: devo me contentar com a minha porção neste mundo e abrir mão do céu por causa dela? Pensem seriamente nisso enquanto vocês têm a claridade do dia e a luz do Evangelho. Enquanto o Filho de Deus lhes oferece termos para que se reconciliem com Deus, para que não tenham que ouvir palavras como estas: filho, lembre-se que você recebeu os seus bens durante sua vida. Você já recebeu seus confortos, alegrias, paz e todo o céu que você poderia desejar. Ah, que céu miserável foi esse! Que prazeres insignificantes! Que condição lamentável! Considere, não seria algo miserável perder o céu em troca de 20, 30 ou 50 anos pecando contra Deus? Quando a sua vida chegar ao fim, o seu céu também acabará. Quando a morte vier separar a sua alma do seu corpo, neste mesmo dia, você será privado do seu céu e das suas alegrias para sempre.
Pense nessas coisas o quanto antes, para que você não tenha os seus bens apenas nesta vida. Pois se recebermos os nossos bens apenas nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males. Considere que, quando outros homens, os santos, vão receber os seus bens, você já haverá recebido os seus. Quando outros estiverem recebendo a alegria, então a sua alegria estará sendo tirada de você. Quando outros estiverem sendo recebidos na presença de Deus, você estará indo fazer companhia ao diabo. Quão miserável você será! Seria melhor você nunca ter nascido do que ter se tornado herdeiro de tais males. Cuide para que esse não seja o teu caso. E além disso, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os de lá passar para cá. Lucas 16, 26. Essas palavras ainda fazem parte da resposta que as almas no inferno receberão por todos os gemidos, suspiros, gritos, lágrimas e anseios por serem libertadas daquelas dores intoleráveis com as quais são atormentadas. Penso que essas palavras, se forem bem entendidas, são suficientes para fazer cair morto qualquer pecador de coração endurecido que existir no mundo. O versículo 25, que eu citei anteriormente, é muito terrível e agrava assustadoramente o tormento dos miseráveis pecadores, quando ele diz: lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males. Essas palavras são verdadeiramente terríveis para aquelas almas miseráveis que morrem sem Cristo. Mas as palavras do versículo 26 fazem muito mais do que manter os seus tormentos. Elas se referem ao estado do pecador no inferno. Elas não apenas reforçam as primeiras, como agravam ainda mais a sua desgraça, tornando-a ainda mais insuportável. O versículo 25 é suficiente para fazer o pecador desmaiar, mas o versículo 26 o fará cair morto. É como se ele dissesse: e além de tudo isso, há algo que fará sua miséria ainda muito mais abundante. Agora falarei sobre a relação do que é dito nesse versículo com o que foi dito nos versículos anteriores. É como se ele dissesse: você acha que o seu estado atual é insuportável. Isso leva a se arrepender de ter nascido. Agora não há nenhuma misericórdia para você, nem mesmo uma gota dela. Agora conhece o que é desprezar a doce graça de Deus. Você soluça, suspira e geme copiosamente pela angústia em que se encontra. Porém, além disso, tem outras coisas para lhe dizer que realmente partirão o seu coração. Você está cortado do mundo dos viventes, privado de ouvir o Evangelho. O diabo tem sido severo com você e levado a sentir falta do céu. Agora você se encontra no inferno, acompanhado por uma multidão de demônios, e todos os seus pecados te assolam. Você está envolto em chamas e não pode ter uma gota de água para refrescar sua língua. Seu choro é em vão, pois nada lhe será concedido. Você vê os santos no céu, o que aflige grandemente a sua alma maldita. Você vê que nem Deus nem Cristo se preocupam em lhe conceder algum alívio ou consolo. Mas além de tudo isso, você jazerá ali. Nunca pense em nenhuma facilidade. Jamais espere conforto algum. O arrependimento agora não lhe serviria de nada e você também não consegue se arrepender sem a graça soberana agindo em você. O tempo já passou e nunca mais voltará. Olhe para o que você tem agora, será isso que você terá para sempre. De fato, eu já falei o suficiente para partir seu coração. Contudo, além de tudo isso, você jazerá no fogo e nadará em chamas para sempre. As palavras, além disso, são realmente terríveis. Eu lhe explicarei o significado delas através de uma similitude. Imagine que o homem é amarrado em uma estaca com uma pinça incandescente. Comecem a beliscar o corpo dele durante 2 ou 3 anos. Infelizmente, quando o pobre homem grita por alívio e ajuda, os seus atormentadores respondem: não. Além disso, você será tratado de modo ainda pior. Nós o atormentaremos assim pelos próximos 20 anos, e depois disso, cobriremos o seu corpo dilacerado de chumbo derretido e o atormentaremos com ferro retirados das brasas.
Isso não seria lamentável? No entanto, isso é apenas como a picada de um mosquito quando comparada aos sofrimentos daqueles que vão para o inferno. Pois se um homem fosse atormentado assim, um dia a morte daria fim aos seus tormentos. Mas aquele que vai para o inferno sofrerá tormentos 10.000 vezes piores do que esses, e ainda assim jamais morrerá completamente. Ali eles lamentarão, chorarão, clamarão, gemerão e serão atormentados sem jamais receber qualquer alívio. Contudo, nunca serão aniquilados, nem deixarão de existir. Se o maior demônio do inferno pudesse despedaçá-lo, reduzi-lo a pó e aniquilá-lo, você consideraria isso um ato de misericórdia. Mas ali vocês jazerão em chamas para sempre, terão que suportar isso por toda a eternidade. Cristo disse: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Mateus 25, 41. Pensem nisso, vocês que não querem sair de casa porque está chovendo, que não querem sair de perto da lareira em dias frios e que não querem andar nem mesmo meia milha para ouvir a palavra de Deus, só porque está um pouco escuro. Vocês que não querem deixar alguns companheiros vaidosos para edificar suas almas, receberão abundantemente o fogo em que desejaram se aquecer, as trevas nas quais quiseram andar e a companhia maligna que preferiram. Então sentirão falta de Jesus Cristo e, além disso, vocês terão que suportar todas essas coisas para sempre. Ah, vocês que passam noites inteiras em entretenimentos pecaminosos, farras e etc. Vocês que são ousados para blasfemar e vocês que amam pecar em secreto. Todos vocês finalmente serão condenados como hipócritas, pois embora sejam muitos de vocês considerados como estando entre os filhos de Deus, são inimigos das coisas de Cristo em seus corações. A alma de todos vocês que se deleitam em seus pecados enquanto professam ser piedosos, cairá em tormentos e angústias extremas assim que partirem deste mundo, e então, ali no inferno, chorarão e rangerão os dentes, e além disso, vocês jamais encontrarão qualquer alívio. Vocês morrerão em seus pecados e serão atormentados durante tantos anos quanto há estrelas no firmamento ou grãos de areia na praia. E além disso, vocês serão atormentados assim para sempre. E além disso, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os de lá passar para cá. Há um grande abismo. Vocês perguntam, o que é isso? Eu respondo, essa é uma boa pergunta. Portanto, em primeiro lugar, busquem entrar pela porta estreita, para só depois perguntarem curiosamente o que é esse abismo. Mas em segundo lugar, se vocês perderem o céu, então saberão o que ele é. A saber, o decreto eterno de Deus, ou seja, Deus decretou que aqueles que perdem o céu neste mundo nunca o desfrutarão no mundo vindouro. E verão que esse abismo é tão profundo que jamais poderão atravessá-lo enquanto a eternidade durar. Cristo disse, concilia-te depressa com teu adversário enquanto estás no caminho com ele, para que não aconteça que o adversário te entregue ao juiz, e o juiz entregue ao oficial e te encerre na prisão. Em verdade te digo que de maneira nenhuma sairás dali. Mateus 5, 25 e 26. Há um abismo, o decreto. Você não sairá dali enquanto não pagar a última moedinha. Portanto, compreendo que as palavras está posto um grande abismo se refiram ao eterno decreto de Deus. Deus decretou que aqueles que vão para o céu nunca mais irão de lá para um lugar pior. E também decretou que aqueles que vão para o inferno jamais sairão de lá. Amigo, esse abismo está estabelecido de tal maneira que você jamais poderá atravessá-lo para o outro lado, quer seja para o céu ou para o inferno. Podemos ver como Deus manterá seguros aqueles que morrem na fé. Deus os manterá no céu, mas quanto àqueles que morrem em seus pecados, Deus irá lançá-los no inferno e os manterá ali, de modo que aqueles que estão no céu jamais poderão passar para o inferno, e nem os que estão no inferno irão para o céu. Observe que não é dito que eles não desejam passar de um lugar para o outro, pois como aqueles que perderam as suas almas por uma luxúria, por algumas moedas, por um copo de cerveja, por alguma prostituta, por este mundo, desejarão indescritivelmente sair daquela fornalha ardente da vingança eterna de Deus,
se pudessem. Mas aqui está a sua miséria. Ninguém pode ir do inferno para o céu. Deus decretou isso. Eis então a miséria. Aqueles que forem para o inferno não apenas irão para lá, mas estarão ali para todo sempre. Portanto, se o seu coração a qualquer momento o tentar a pecar, diga: não, pois se eu pecar, irei para o inferno e ali ficarei para sempre. Se os bêbados, os blasfemadores, os mentirosos e os hipócritas apenas considerassem essa doutrina bíblica com seriedade, ela os faria tremer por apenas pensar em pecar. Entretanto, agora essas pobres almas fazem piadas e brincam com o pecado como uma criança se diverte com um chocalho. Mas chegará um momento em que esse chocalho com que agora brincam farão tal barulho nos seus ouvidos e consciências que descobrirão que se todos os demônios no inferno gritassem aos seus ouvidos, o barulho não seria comparável a isso. Amigo, os seus pecados, como se fossem muitos cães de caça, primeiramente o caçarão e depois o amarrarão e prenderão para sempre. Seus pecados o prenderão e correrão como se tivessem um ninho de serpentes venenosas nas suas entranhas. E isso não acontecerá apenas por um tempo, mas, como já disse, para sempre e sempre. E disse ele: rogo-te, pois, ó Pai, que o mandes à casa do meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Lucas 16, 27 e 28. Se assim posso dizer, essas palavras indicam uma razão pela qual aqueles que estão no inferno ficam tão perturbados e choram tão alto. É que os seus companheiros ainda podem ser libertados daqueles tormentos intoleráveis a que serão e devem ser submetidos se não obtiverem a vida eterna por meio de Jesus Cristo. Rogo-te, pois, ó Pai, que o mandes à casa do meu pai, pois tenho 5 irmãos. Apesar de terem vivido entre eles no mundo, não eram tão sensíveis à sua ruína, mas agora foram tirados do mundo e partilham daquilo de que antes foram avisados. Eles podem falar: isso é real, é como me foi declarado várias vezes que certamente aconteceria, e eu tenho 5 irmãos. Por isso você percebe que pode existir, e de fato existem famílias inteiras debaixo da condenação do inferno, como nosso Senhor Jesus indica nesta parábola. Rogo-te, pois, ó Pai, que o mandes à casa de meu pai, pois eles estão na mesma situação. Deixei todos os meus irmãos em uma condição miserável. Enquanto vivem aqui, as pessoas não suportam ouvir que todos estão em condições miseráveis. Mas quando estiverem sob a ira de Deus, perceberão que é assim. Terão certeza disso, pois eles próprios, quando estavam no mundo, viviam como os tais. Quando eles perderem o céu, conhecerão qual é o fim daqueles que vivem como eles viveram. Envie alguém depressa à casa do meu pai, pois toda a família está em um péssimo estado, e todos serão condenados se continuarem assim. Vemos que aqueles que estão no inferno não desejam que os seus companheiros vão para lá, pois é dito: rogo-te, pois, ó Pai, que o mandes à casa do meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Pergunta: mas alguns podem indagar: qual seria a razão pela qual os condenados desejariam não ter os seus companheiros na mesma condição em que caíram, mas que fossem afastados dela e escapassem desse estado terrível? Resposta: acredito que há tão pouco amor em qualquer um dos condenados no inferno que eles, na verdade, não desejam a salvação de qualquer pessoa. Porém, visto que há neles algum desejo de que os seus amigos e parentes não vão para aquele lugar de tormento, me parece que isso é motivado mais visando a sua própria comodidade do que o bem dos seus próximos. Pois permita-me dizer que será algo que agravará a dor e o horror deles, o fato de verem os seus conhecidos ímpios na mesma ruína que eles, pois quando os ímpios vivem, morrem e descem juntos ao abismo, cada um deles é um incômodo a mais para o outro. Sim, se você morrer e for para o inferno antes dos seus próximos ou companheiros, além da culpa dos seus próprios pecados, você estará tão sobrecarregado com o medo de que a condenação dos outros acrescentasse dor à sua própria condenação, que então você clamará: envia um dos mortos para este e aquele companheiro com quem tive comunhão durante a minha vida, pois vejo que a minha maldita conduta será uma das causas da condenação deles. Se perderem a glória,
Eu não apenas fui indiferente à sua vida de pecados e ofensas, mas fui um dos primeiros instrumentos para conduzi-los ao inferno. Serei culpado tanto da minha maldição quanto da deles. Desejo que eles não venham para cá, para este lugar, para que os meus tormentos não se agravem com a chegada deles aqui. Pois assim como quando os ímpios habitam juntos, tornam-se laço e tropeço um para o outro pelas suas práticas pecaminosas, assim também eles serão um tormento mútuo, um agravará a condenação do outro. Um dirá: eu amaldiçoarei seu rosto sempre que eu olhar para ele. Foi você que me seduziu e me enganou. A sua conversa imunda foi um tropeço para mim. Assim como sua cobiça, seu orgulho, seus convites, os seus jogos e as suas prostituições. Foi por sua causa que perdi a vida eterna. Se tivesse me dado um bom exemplo, como me deu um mau, talvez eu estivesse melhor do que agora. Mas eu aprendi com você, segui seus passos, aceitei os seus conselhos. Ah, se eu nunca tivesse visto o seu rosto, que você nunca tivesse nascido para fazer um mal tão grande à minha alma. O outro responderá: eu posso lhe culpar da mesma forma. Você não lembra como, em tal tempo e naquele lugar, você me atraiu e perguntou se eu gostaria de ir com você, enquanto eu estava tratando de outros assuntos da minha profissão? Foi você quem me chamou. Você é tão culpado quanto eu. Embora eu fosse cobiçoso, você era orgulhoso. E se aprendeu a cobiçar comigo, eu aprendi o orgulho e a embriaguez com você. Embora eu tenha ensinado a enganar, você me ensinou a me prostituir, mentir e a zombar daquilo que é bom. Embora eu, que sou vil e desgraçado, tenha cometido pecados, você cometeu muitos outros. Posso culpá-lo tanto quanto você me culpa. E se eu tiver de responder por algumas das suas ações mais imundas, você terá de responder por algumas das minhas. Eu não queria que você estivesse aqui. Ver você aqui é algo que aflige a minha alma, pois olhar para você evoca os meus pecados à minha mente. O tempo, a maneira, o lugar, as pessoas com quem estivemos. Você entristece a minha alma. Uma vez que não consegui evitar a sua companhia em vida, desejo intensamente estar sem a sua companhia aqui. Enquanto os homens vivem aqui, podem se considerar espertos por enganar, corajosos por mentir, espertos por cobiçar o mundo, e se podem astutamente defraudar, arruinar, ferir e irritar os seus vizinhos, e até mesmo impedi-los de terem acessos aos meios de graça e ao Evangelho de Cristo, eles se vangloriarão disso e pensam que tudo vai muito bem com eles. E as suas mentes estão de certo modo tranquilas ao serem enganadas pelo pecado. Mas, amigo, quando você perder essa vida, erguer os seus olhos no inferno e perceber que seus pecados imundos o levaram para ali, e não somente você, mas também fez com que outros caíssem na mesma condenação, e que uma das razões para a sua condenação foi esta, que você os induziu às práticas pecaminosas e à concupiscência, então você dirá: que alguém os impeça de vir para cá, que eles não venham para este lugar de tormento e não sejam condenados como eu. Como isso me atormentará? Balaão não se contentou em ser condenado sozinho, mas pela sua maldade fez outros tropeçarem e caírem. Os escribas e fariseus não podiam se contentar em permanecer fora do céu, mas se esforçavam para manter os outros fora dele também. Portanto, a condenação deles é maior. O enganado não pode se contentar em ser enganado sozinho, mas se esforçará para enganar outros. O bêbado não pode se contentar em ir para o inferno pelos seus pecados, mas sente necessidade de se esforçar para fazer com que outros caiam na mesma fornalha que ele. Então observe que aqui haverá condenação sobre condenação. Condenados pelos seus próprios pecados, condenados por serem participantes com outros nos pecados deles e condenados por serem culpados da condenação de outros. Como os bêbados chorarão por conduzirem os seus próximos à embriaguez. Como a pessoa cobiçosa gemerá por dar ao seu próximo, ao seu amigo, ao seu irmão, aos seus filhos e aos seus parentes um exemplo tão perverso, pelo qual não só prejudicou a sua própria alma, mas também a alma dos outros. Ao mentir, o mentiroso ensina outros a mentirem, o blasfemo ensina outros a blasfemar, o devasso ensina outros a se prostituírem. Agora, todas essas pessoas e outras semelhantes a elas serão culpadas não só da sua própria condenação, mas também da de outros. Alguns homens têm sido tão responsáveis pela condenação de outros
que estou inclinado a pensar que a condenação desses outros os perturbará tanto quanto a sua própria condenação. Receio que, no dia do juízo, alguns homens serão encontrados como os responsáveis pela destruição de nações inteiras. Pela condenação de quantas almas você acha que Balaão será culpado, as quais destruiu com seus enganos? Maomé foi responsável pela destruição de quantas almas? Aqueles fariseus que subornaram os soldados para dizer que os discípulos roubaram o corpo de Jesus e, devido a isso, fizeram seus irmãos tropeçarem e os dissuadiram de crer nas coisas de Deus e de Jesus Cristo até o dia de hoje, serão responsabilizados pela condenação dos seus irmãos que pereceram desde aquele tempo para cá. Por quantas almas Bonner terá que responder, e não somente ele, mas muitos sacerdotes ímpios e cegos, pastores enganosos? Quantas pessoas têm sido o meio de destruição de almas por meio da sua ignorância e por sua doutrina e pregação corruptas? Receio que tais pessoas serão responsabilizadas pela destruição de cidades inteiras. Amigo, falo a você que está sob a responsabilidade indescritível de pregar a palavra de Deus ao povo. Não será algo triste ver toda a sua congregação falar a você no inferno? Essa desgraça nos sobreveio por sua culpa. Você não nos ensinou a verdade, antes nos enganou com fábulas. Teve medo de nos falar sobre os nossos pecados, receando que parássemos de lhe dar o nosso dinheiro. Maldito desgraçado, porque mentiu para nós e nos bajulou. Devíamos ter ido ouvir a palavra de Deus em outro lugar. Se tão somente você tivesse nos repreendido e nos anunciado o caminho de Deus, mas você pregou heresias e falsas doutrinas para nós. Guia cego, não se contentou em cair sozinho no abismo, mas também nos arrastou contigo. Vigie a si mesmo, para que não venham aclamar quando for tarde demais. Envia Lázaro ao meu povo, aos meus amigos, aos meus filhos, à minha congregação, a quem preguei e enganei em minha insensatez. Envie-no à cidade em que preguei por último, para que eu não seja a causa da condenação dela. Envie-no aos meus amigos, para que eu não seja obrigado a responder pela condenação das almas deles e pela minha também. Considere todas essas coisas e as guarde em seu coração antes que seja tarde demais para se arrepender. Considere o quanto o inferno é quente. A mão de Deus está levantada. A lei está prestes a condenar sua alma. O dia do julgamento está próximo. As sepulturas estão prontas e abertas para receber seu cadáver. A trombeta está para soar. A sentença já está lavrada há muito tempo. E quando tudo isso acontecer, você e eu não poderemos voltar no tempo. Amém, queridos? Amém.